Queridos irmãos e irmãs, ao longo de nossas últimas catequeses, tendo como horizonte ou tema, pano de fundo, retiro, estamos refletindo sobre alguns termos que são fundamentais para a compreensão desse horizonte, o retiro espiritual. Já refletimos sobre o termo deserto, sobre o termo discernimento, sobre o termo exercícios espirituais. Hoje gostaria de refletir sobre o termo oração. Lembro que estas catequeses, para fazê-las, estamos nos apoiando nas reflexões de um grande teólogo missionário, Esquerda Buffet. Oração, atitude relacional. Orar é relacionar-se, dialogar com Deus em forma de louvor, agradecimento, petição, reparação, união. Não é um simples rito, nem uma simples fórmula, mas uma atitude de relação que se concretiza em relacionamento em reconhecimento da própria realidade de criatura diante da realidade de Deus, suma bondade, suma verdade. Em todas as religiões, esta atitude oracional é de humildade e confiança, visto que Deus é o Criador que ama as suas criaturas. É atitude cultual e dialogal. A humildade é a base da oração, porque esta é sempre dom de Deus. Os salmos são uma escola de oração. A oração pode ser vocal, meditativa, contemplativa, celebrativa. A partir desta atitude oracional, que é sua natureza ou essência, é fácil entender a necessidade de uns métodos, caminhos, meios, em ordem a evitar dificuldades que provêm de nossa realidade limitada, distrações, cansaços, ruídos, preocupações, dissipação, etc. Os métodos são, de acordo com a psicologia e a cultura, como meio e não como fim em si mesmos. O processo de interiorização ou de relacionamento, que pode ser útil e inclusive necessário em algumas ocasiões, não é, todavia, a oração em si mesma. Os métodos são uma grande ajuda para purificar o coração em vistas a que possa escutar melhor a palavra de Deus. Para entrar no silêncio de Deus, os métodos já não servem. Só serve a atitude de pobreza bíblica de aceitar o mistério de Deus tal como é, com sua luz que deslumbra. A atitude filial cristã. No cristianismo, a oração é essa mesma atitude relacional de autenticidade, pobreza bíblica, de confiança e de caridade, desde a realidade de ser filhos no Filho. Por isso Jesus, o Filho de Deus feito nosso irmão, ensinou-nos o Pai Nosso como atitude de oração, indicando que Ele mesmo ora em nós, ora conosco e ora por nós. É, pois, oração de atitude filial dos que, por estarem enxertados em Cristo, podem dirigir-se ao Pai no Espírito Santo com a mesma voz e o mesmo amor de Cristo. O Espírito Santo, que está no coração de todo ser humano, especialmente daquele que crê, do crente batizado, conduz a chamar a Deus Pai, em sintonia com os sentimentos e a realidade filial de Jesus. A dinâmica da oração cristã é eminentemente trinitária, no Espírito, por Cristo, ao Pai. Os gemidos do Espírito Santo consistem na ação misteriosa do Espírito de Deus, amor, que são infinitamente mais além de nosso modo de pensar, sentir e falar. Pessoas e comunidades cristãs são chamadas a orar como no Evangelho. O que amas está enfermo. Se queres, pode curar-me. Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
é a atitude de escuta da palavra, desde a própria pobreza, em espírito e verdade. Esta é a profunda oração cristã, que não se identifica com um processo de interiorização. Esta oração se alimenta da palavra de Deus, dos mistérios de Cristo, contemplados e celebrados, dos acontecimentos de cada dia vividos com espírito de fé, esperança e caridade. Cristo, o Verbo encarnado, se deixa encontrar com o crente para tornar possível esta oração filial. Vinde e vede, estiveram com ele. Esta oração pode ser mais pessoal, como no caso da meditação e oração privada, ou mais comunitária, como no caso da liturgia ou da piedade popular. Um momento privilegiado de oração é a celebração litúrgica, porque nela tem lugar o anúncio da palavra, que reclama escuta oracional, e a presencialização dos mistérios de Cristo, que reclama atitude relacional, na comunhão de igreja, que reclama atitude de caridade fraterna. Na liturgia se vive a oração como comunhão eclesial com Deus e com toda a humanidade. Os santos e autores espirituais cristãos explicaram a oração como um símbolo do olhar, da amizade, da atitude de coração aberto à palavra e presença de Deus. Tratar de amizade estando com quem sabemos que nos ama, assim se expressou Santa Teresa de Ávila. Pensar em Deus amando, assim se expressou Charles de Foucault. Um simples olhar do coração em direção ao céu, assim falou Teresa de Lisieux. Olhá-lo de uma vez, São Francisco de Sales. Eu o olho e ele me olha, o camponês de Ars. Elevar a alma a Deus, assim se expressa São João Damasceno. Esta oração é possível para todos, porque os valores cristãos são sempre para os pobres e os pequenos. É o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Oração contemplativa, fonte de caridade pastoral. Toda oração tende à contemplação, como atitude de silêncio ativo e amoroso diante do mistério de Deus, que sempre transcende toda experiência religiosa. A luz de Deus parece trevas, porque deslumbra. É a atitude de máxima pobreza ao experimentar a própria realidade limitada e de máxima confiança em Deus amor, ao aceitar a proximidade de Cristo, que assume a nossa pobreza, que assume a nossa história. A oração se faz presença ativa diante da presença de Deus, que sempre ultrapassa seus dons. O sinal de haver orado aparece na caridade fraterna, que se concretiza na convivência, escuta, colaboração, doação. Por isto, a oração por si mesma leva ao serviço e à evangelização. A atitude relacional com os irmãos é o sinal e também a preparação para a atitude relacional com Deus. A verdadeira oração insta, impele à missão. A verdadeira ação apostólica faz sentir a necessidade de oração e de intimidade com Cristo. A capacidade de oração se traduz em capacidade de ação evangelizadora. Queridos irmãos, que o Senhor nos ajude a nos tornarmos sempre cada vez mais orantes. Deus a todos abençoe.